Bom dia, nós vamos iniciar a apresentação do projeto desenvolvido pelo Grupo 33, o grupo formado pelos alunos Leandro, Renan, Vinícius e o Bosso. O grupo trabalhou com os absorvedores de vibração na construção civil. O que são esses absorvedores? Absorvedores de vibrações são corpos instalados em uma estrutura visando a diminuição da amplitude do movimento sofrido por esta. São empregados na construção civil para diminuir vibrações causadas por ventos e por terremotos. Existem vários tipos de absorvedores de vibração. Cada um diminui essa amplitude de vibração de uma forma específica. Nós temos os absorvedores viscoelásticos, os absorvedores de líquidos sintonizados, os absorvedores de coluna de líquido sintonizado e o absorvedor de massa sintonizada. O absorvedor viscoelástico são absorvedores que utilizam camadas de material viscoelástico, como a borracha, polímero, silicone e argilas, entre as camadas que necessitam ter sua vibração amenizada. No exemplo de um edifício seria o material colocado entre dois andares de um prédio. Absorvedores de coluna de líquido sintonizado. Esse tipo de absorvedor ele utiliza um líquido dentro de um tubo em formato de U, sendo que em cada extremidade do tubo há espaço com ar sobre a água. O princípio do funcionamento deste absorvedor utiliza o movimento de líquido entre uma coluna e outra para dissipar a energia da força que movimenta o tubo. O absorvedor de massa sintonizada é basicamente constituído de uma massa ligada ao sistema principal por uma rigidez e um amortecimento. O absorvedor de massa sintonizado irá vibrar na mesma frequência que o sistema, mas com uma fase diferente. O exemplo mais famoso é o caso do absorvedor aplicado no Taipei. Para o desenvolvimento de nosso projeto, nós iremos testar a análise do funcionamento de um absorvedor mecânico. Com isso, nós desenvolvemos duas modelagens. Uma é um edifício sem a aplicação desse absorvedor mecânico e ele sofrendo um abalo sísmico, e o outro modelo utilizando o absorvedor de vibrações. Para analisarmos a eficiência do absorvedor de massa sintonizado, vamos projetar um edifício de 7 andares. Aqui o modelo com todas as equações de movimento. Com essas equações de movimento conseguimos as matrizes de massa, de rigidez, amortecimento, o vetor de deslocamentos e o de força. Com essas matrizes de massa, rigidez e amortecimento, nós conseguimos então 7 frequências naturais correspondentes a cada andar. A força excitadora do primeiro andar, nós modelamos o terremoto de acordo com o modelo proposto por Richter, onde com a seguinte equação conseguimos determinar as amplitudes máximas de deslocamento do terremoto. Fornecidos pela equação de Richter, conseguimos determinar as forças transmitidas pelo terremoto ao primeiro andar. Pelo método de integração, conseguimos determinar os deslocamentos em todos os andares do prédio. Finalmente, de posse de todos esses valores de deslocamentos máximos, podemos avaliar se a estrutura falha ou não, quando sujeita a esse abalo sísmico. Por Hibbeler, determinamos que os deslocamentos máximos das colunas para não ocorrer falhas é dada pela seguinte equação. Com isso, encontramos que essa estrutura, sob a ação desse abalo sísmico, falhou nos últimos 3 andares, o 5º, o 6º e o 7º andar. Essas falhas ocorreram na frequência natural número 7. Com o intuito de encontrarmos uma solução para as falhas ocorridas no edifício, com o modelo sem o absorvedor de vibrações, testamos a instalação de um absorvedor como solução para o problema. Iremos utilizar o mesmo modelo apresentado na modelagem anterior, sendo que iremos inserir um absorvedor no 4º andar. Com isso, o nosso modelo aumenta em 1 grau de liberdade. Temos aqui o novo modelo e as novas equações de movimento para a estrutura 2D. Com essa formulação, conseguimos caracterizar a rigidez e o amortecimento do nosso absorvedor de vibrações. Como o nosso projeto anterior apresentou falhas na frequência natural 7
de 2,45 radianos por segundo, sintonizamos o nosso absorvedor para essa frequência. Resolvendo então essas novas matrizes de massa, rigidez e amortecimento, nós temos 8 frequências naturais. Pelo método de integração, conseguimos determinar os deslocamentos em todos os andares do prédio. Podemos analisar claramente a mudança nas frequências naturais e nos gráficos de deslocamento de cada andar após a utilização do absorvedor. Utilizando o mesmo critério de falha que tratamos no modelo anterior, encontramos que para esses novos deslocamentos não presenciamos a falha de nenhuma coluna, sendo o absorvedor suficiente para reduzir os efeitos vibratórios nos andares.